Olá, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves para apresentar a nossa série de mensagens durante as nossas celebrações da noite, dos domingos à noite em nossa igreja. Hoje é um dia atípico para nós, porque a nossa igreja está com as portas fechadas. Nós estamos nos reunindo nesse horário na casa de uma de nossas irmãs que não podem estar conosco, nossa querida irmã Ilva. E a nossa igreja se mobilizou para poder levar a igreja até ela. E isso para nós tem sido motivo de muita gratidão. Mas nós não queremos que você que nos acompanha, nós não queremos que você fique sem a mensagem. Nós estamos seguindo uma série de reflexões sobre as bem-aventuranças e é a mensagem que compartilhamos durante também a nossa reunião de hoje à noite na casa da nossa querida irmã. E queremos deixá-la aqui para você. Ela ficou gravada e, neste momento, você tem a oportunidade de assistir, ou até mesmo aquelas pessoas que nos acompanham, assistir em outro horário, em outro momento, que se sinta à vontade. Bom, é bom a gente informar que isso não acontece sempre, né? É uma característica deste momento. Entretanto, no domingo que vem, a nossa igreja também estará totalmente com atividade virtual, tanto pela manhã quanto à noite. Os nossos estudos bíblicos pela manhã são realizados na modalidade de ensino à distância. Estamos estudando o livro de Salmos e durante as celebrações da noite, também nós, no próximo domingo, que é domingo de carnaval, não teremos reunião presencial em nosso espaço. Então eu convido você para nos acompanhar aqui também. A mensagem será transmitida às 18 horas aqui no nosso canal, tá bom? Então, neste domingo e no domingo que vem, teremos o prazer de apresentar a você a mensagem da Palavra de Deus através dessa modalidade virtual que aprendemos durante a pandemia. Por falar em pandemia, meus irmãos, nós temos que nos cuidar, não é mesmo? A pandemia não acabou, nós estamos aí vivendo um momento delicado ainda do aumento do número de casos e pedimos a você que possa se cuidar para evitar que esse mal acometa você e sua família, né? Claro que todo o cuidado é pouco, né? E mesmo com todos os cuidados, a gente pode vir a sofrer consequências. Então, por favor, mantenha as medidas de prevenção da Organização Mundial da Saúde, que são usar a máscara, manter a higiene das mãos e manter o distanciamento de 1,5 m a 2 metros. E também quero pedir a você que respeite o programa de vacinação, se submeta a ele. A vacina não é um mal. Eu me vacinei, já tomei as 2 doses e mais o reforço. Tomei até a vacina da gripe e espero que você também possa fazer o mesmo. Eu sou adepto da ciência e com toda a minha crença, exatamente por causa da teologia que eu desenvolvo, eu defendo o uso da ciência para a proteção da vida. Deus deu o dom à humanidade para conhecer, e a ciência é um bem que a humanidade desenvolveu com o uso desse dom. Então vamos fazer o bom uso dele, né? Vamos valorizar o trabalho desses queridos profissionais que trouxeram a vacina no tempo hábil. Essa vacina tem salvado vidas e vai salvar a sua e a da sua família também. Tá bom, gente? Temos alguns motivos de oração muito delicados nesses dias, né? Precisamos orar pela paz no mundo. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem deixado muitas pessoas preocupadas e nós vamos, como igreja, interceder pela paz. É disso que precisamos fazer. Exatamente por isso, né? Essa lembrança vem exatamente por causa do tema da mensagem de hoje.
Eu vou colocar aqui a apresentação que eu preparei para a nossa mensagem, e hoje nós estamos na caminhada para a sétima bem-aventurança. E sabe o que diz a sétima bem-aventurança? Ela fala dos pacificadores. Ela diz que a sétima bem-aventurança diz que pessoas que promovem a paz são felizes. Então nós vamos orar pela paz, né? Vamos orar pela paz no mundo, que Deus traga paz aos corações das pessoas. Já tem pessoas sofrendo os conflitos, já tem pessoas sofrendo as consequências do conflito, e que Deus abençoe para que a paz chegue a todos os corações, a começar pelos governantes até as pessoas mais humildes que vivem nas situações de fronteira ali na Ucrânia. Vamos orar por isso. Eu conto com as suas orações. Amém, meus irmãos. Vamos começar então a nossa mensagem. Hoje a nossa mensagem estará baseada na sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores. Diz a palavra de Deus assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Que privilégio, não é? Às vezes a gente, como cristão, acha assim, porque filho de Deus, basta crer em Jesus. Não, Senhor. Filhos de Deus fazem aquilo que glorifica o Pai. E se há algo que glorifica o Pai, é o ato do seu filho promover a paz. Então, não é só o fato de você ser chamado por Deus, você ser reconhecido como filho de Deus, como alguém que tem identidade paterna, tem um lastro de família na sua vida, que é a presença de Deus no seu coração. Então, eu convido você a meditar sobre isso comigo hoje. Como nós sempre começamos com uma provocação, anote essa provocação aí. A sétima bem-aventurança ressalta a importância de que quem luta para a superação das aflições humanas causadas pela maldade e pela injustiça são valorizadas por Deus. Olha que coisa importante para nós. Ela lembra para a gente que nós somos alguém muito importante para Deus, que Deus tem o maior orgulho de nos tratar como seus filhos. Amém, meu irmão? A gente precisa lembrar, meus irmãos, que o trabalho em favor da justiça é algo que se torna uma imposição. Eu não diria nem tanto uma imposição, mas uma exigência, um requisito necessário para que nós possamos viver uma vida mais digna, mais justa no mundo em que vivemos. Lutar pela paz é algo que nos desperta o interesse pela harmonia, pela vida comunitária, pela condição de vivermos no mundo. Um mundo que é cercado por adversidades, por circunstâncias que nos confrontam, por dificuldades de toda sorte, problemas de toda natureza, como a pobreza, a violência, a opressão, a discriminação, o preconceito, a ganância, enfim, são tantos problemas que envolvem o mundo, a vida no mundo, que lutar pela paz se torna um aspecto digno da vida humana. A palavra de Deus também diz para nós, né? Um texto bastante curioso lá de Tiago, né, que diz que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Nós temos na palavra de Deus várias circunstâncias que apontam o valor, a importância de quem milita pela paz. O profeta dizia: como são belos os montes, nos montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião:
o seu Deus reina. Como é importante o trabalho dessa pessoa que milita diariamente para que haja paz entre as pessoas. A palavra de Deus nos estimula a isso. Essa palavra é tão importante do profeta Isaías que o próprio apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, compara essa beleza, né, à atitude do evangelista, daquele que prega o evangelho, daquele que compartilha sua fé com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que não são cristãs. E como é importante isso para nós. Nesse texto das bem-aventuranças, no versículo de número 9, Mateus utiliza uma palavra que era muito conhecida na época. Aliás, não é que a palavra em si, a raiz da palavra era conhecida, que é a palavra eirene. Isso mesmo, você lembrou do meu nome, né? O meu nome quer dizer paz, graças a Deus, né? Mas a palavra eirene é a palavra em grego que quer dizer paz. Mas Mateus utiliza um desdobramento dela, uma espécie de desenvolvimento dessa palavra que é muito próprio dele, desse momento. Só aparece nesse trecho do Novo Testamento, que é a ideia de eirenopoioi. A gente não conhece grego, mas exatamente a ideia dessa palavra, dessa construção, que é como se fosse um neologismo para o grego, como se fosse alguém que trabalha continuamente pela paz, como se fosse um militante da paz. Não é um mero pacificador, é um militante da paz, um operário da paz, um fazedor da paz. O Mateus está querendo trazer essa ideia à tona, para dizer que a paz, ela não é apenas um sentimento, ela não é apenas uma ideia, mas é um valor que a gente precisa trabalhar continuamente para que ele seja colocado em prática. Isso tem muito a ver com a cultura hebraica. Os hebreus, eles traziam a ideia da paz como um valor intrínseco da cultura deles. A palavra hebraica para paz é shalom. Shalom não era só uma palavra descritora de uma condição, mas era, inclusive, uma palavra de saudação. Quando um hebreu ou judeu encontrava com uma outra pessoa, outro judeu ou hebreu, ele sempre saudava com a ideia da paz, shalom, shalom. Como muitos irmãos em Cristo fazem, né? A paz do Senhor. Mas eles apenas diziam a paz, a paz. Por que eles faziam isso? Porque nessa cultura, a ideia de paz ia mais além do que a ausência de conflito. Não era apenas uma calmaria, mas lembrava, por exemplo, que as pessoas que vivem em paz são pessoas que desfrutam do bem-estar, desfrutam de segurança, desfrutam de tranquilidade para tomar as decisões e até de prosperidade. Então, quando um judeu desejava ao outro a saudação da paz, estava dizendo que tudo esteja bem com você, que tudo esteja em ordem na sua vida, aquele desejo que o outro tenha uma vida digna, feliz na presença de Deus. É interessante essa ideia, né? A ideia de viver bem em todos os sentidos. Isso era ter paz para os judeus e os hebreus. Para a gente entender bem essa proposta da ideia da paz na cultura, né? Nós vamos encontrar o fato de que, desde o tempo de Moisés, né, a ideia da saudação pela paz
vinha sendo estimulada até mesmo pelas Escrituras. No livro de Números, capítulo 6, versos 24 até o verso 26, nós vamos encontrar a bênção que a palavra de Deus designava para que as pessoas se saudassem umas às outras. Ela é conhecida para nós como a bênção araônica. A araônica. Que palavra difícil, né? Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. E o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Era essa a recomendação das Escrituras. Interessante, meus irmãos, porque Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou estimulando a busca pela paz. Ele tinha uma mensagem identificada com a paz. A própria pessoa dele é associada à ideia da paz. Então, veja bem, o que a Bíblia apresenta em termos de relação de Jesus com a paz? Em primeiro lugar, nós encontramos a Bíblia chamando Jesus como o príncipe da paz. Lá em Isaías 9, verso 6, seu nome será maravilhoso conselheiro, né? Pai das misericórdias e príncipe da paz. É como Jesus é identificado na Bíblia. A Bíblia também diz que Jesus trouxe a paz aos homens. Glória a Deus nas alturas, cantavam os homens. Paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. A chegada de Jesus ao mundo, a revelação de Deus em Cristo é o anúncio da paz propriamente dito. E a Bíblia também apresenta Jesus como a nossa paz. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele chega a dizer assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Essa separação do mundo entre judeus e gentios, isso não cabe na palavra de Deus, não tem isso mais. Jesus, ele quebrou essa desarmonia, ele uniu todos os homens numa só unidade, numa só humanidade. É bom a gente lembrar disso, né, que muitas vezes nós esquecemos e achamos que nós, como cristãos, somos exclusivos, que temos uma vida diferente, não nos misturamos com o mundo. Isso é um equívoco para a palavra de Deus, porque Jesus, ele nunca pensou nessa exclusão, nessa separação, mas pensou sempre em incluir todos e todas debaixo do seu cuidado. E Jesus, ele ensinou sobre a paz, ele trabalhou pela paz, ele pode ser chamado como o verdadeiro pacificador. Jesus ensinou a paz dizendo para nós qual é o sentido dela. Ele atribuiu à paz um sentido próprio, um sentido característico da sua mensagem. Ele disse certa vez, João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, eu dou do meu jeito. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz de Jesus é sempre melhor. A paz do mundo acaba. A paz do mundo, ela precisa ser sempre atualizada, negociada, mas a paz de Jesus, ela sempre está conosco. Veja bem também o que Jesus ensinou. Jesus promoveu a paz como uma experiência pessoal. Ele disse, eu mesmo tenho paz em mim mesmo. Ele disse o seguinte em João 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Sabe por que Jesus venceu? Porque ele tinha paz em si mesmo. Uma outra coisa importante que Jesus ensinou, que foge até mesmo dessa linha aí, Jesus ensinou que paz não é ausência de conflito. E muitas vezes precisamos enfrentar os nossos conflitos para poder encontrar paz. Precisamos lidar com eles, descobrir os nossos conflitos, trazer à tona esses conflitos
para que possamos experimentar a paz. Mateus 10:34, Jesus disse: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, a minha mensagem confronta. A minha mensagem nos desaloja as pessoas. A minha mensagem estabiliza quem a ouve. E como nós somos impactados, né? Interpelados pela palavra de Jesus a encararmos os nossos próprios conflitos. Isso é muito importante a gente entender. A ideia da paz é algo que preocupa as relações internacionais, os governos, as relações interpessoais e até mesmo as políticas públicas de segurança. Todo mundo deseja a paz, todo mundo está buscando a paz. Há uma ideia que, desde 1999, começou a tomar conta da Organização das Nações Unidas, porque verificou-se que, por mais que se lute pela paz no mundo, a paz nunca chega. E até mesmo para que nós possamos lutar pela paz, não é? Nós precisamos enfrentar alguma guerra, como diz a música popular brasileira. Quantas guerras eu terei que enfrentar para poder obter a paz? E então a Organização das Nações Unidas pensou no seguinte: nós temos que trocar a mentalidade de que para você ter uma vida de paz você precisa fazer guerra. Então nós temos que trocar essa mentalidade por uma cultura de paz. O que seria a cultura de paz? Seria uma mentalidade, uma forma de pensar, um jeito de orientar as nossas condutas de tal maneira que as nossas atitudes, as nossas práticas, o nosso comportamento, seja como pessoas, seja como sociedade, como países, como nações no mundo, a gente pudesse ter ações que visassem a valorização da vida. Olha como é importante isso, né? Valorizar mais a vida da gente, a vida da criação. Respeitar mais os direitos humanos, olhar o outro como portador de direitos humanos, garantir a liberdade de todos e todas. A liberdade é um bem que todos nós precisamos conquistar e também evitar a prática da violência em qualquer circunstância, principalmente a violência doméstica, violência contra os filhos, violência contra a mulher, violência contra as crianças, enfim, nós precisamos repensar isso. Então, a ideia da cultura de paz veio trazer essa nova mentalidade. Para que isso? Para que a gente possa viver no mundo de uma maneira mais digna. O que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, aquilo que Jesus já tinha dito na sua mensagem, que a marca predominante da presença de Deus entre nós, do reino de Deus entre nós, é a vida de paz. Há um trecho da palavra de Deus, né, que diz assim, e eu gostaria que a gente pudesse lembrar disso, né? A paz é uma das marcas da presença do reino de Deus no mundo. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. Romanos 14:7. É uma outra passagem no próprio livro de Romanos que Paulo diz: a mentalidade da carne é morte. Essa mentalidade que você, para fazer a paz, tem que eliminar alguém, tem que lutar uma guerra, travar uma batalha, isso é morte. Mas a mentalidade do Espírito, diz o apóstolo Paulo, é vida e paz. Para a gente poder entender isso de maneira mais clara, né? Por isso que a palavra de Deus diz que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Os pacificadores são chamados filhos de Deus porque eles se identificam com o propósito divino de promover a paz em todas as nossas relações.
em todas as circunstâncias, seja em nossa casa, seja em nosso trabalho, seja na rua, seja na sociedade, seja na vida pública, enfim, a função do cristão é ser um trabalhador pela paz. E quem trabalha pela paz é feliz, porque vai ouvir essa doce designação. Você se parece com o seu pai. Seu pai é Deus. Amém? Por isso, né? Que bacana, né? A paz, então, ela é algo que nós precisamos buscar. Salmo 29, verso 11, diz assim: é difícil buscar a paz, mas o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Amém? Nós podemos trabalhar pela paz, porque o Senhor nos abençoa com a paz. A questão que eu quero levantar é uma questão prática a respeito de como nós podemos promover a paz. Se aqueles que promovem a paz, que trabalham pela paz, que lutam pela paz, são felizes e são reconhecidas como filhos de Deus, como é que nós podemos fazer isso? Eu queria apontar algumas ações práticas tiradas das Escrituras para que a gente pudesse orientar a nossa conduta como pessoas no mundo. A primeira delas é que a gente precisa aprender a orar pela paz, sermos intercessores pela paz, pessoas que clamam a Deus pela paz, porque a gente mesmo não tem condições de criar os meios para que a paz aconteça, mas Deus tem condições de fazer isso. Deus tem condições de fazer essa coisa acontecer nos corações. Orar pela paz é externar diante de Deus o quanto nós desejamos que ela aconteça conosco. O profeta Jeremias, ele dizia para o povo de Deus, que era um povo que vivia sempre em guerra, ele dizia assim: orem, gente, orem pela paz da cidade, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Orem pela paz aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. Ore pela paz na sua comunidade. Ore pela paz na sua casa. Ore pela paz no mundo, que é o que nós começamos a falar hoje, né? Orar pela paz lá na Ucrânia, lá na Rússia. Orar pela paz entre os grandes líderes mundiais, para que eles sejam sábios na maneira de conduzir as decisões humanas. A segunda coisa que eu gostaria de orientar para que nós fizéssemos é aprendermos a cooperar uns com os outros. A paz, meus amados irmãos e irmãs, é resultado de cooperação. Só se alcança a paz trabalhando juntos. Há um ditado popular que diz que quando um não quer, o outro não briga, né? E a gente precisa fazer acontecer isso. Se a paz vai nascer dessa cooperação, que sejamos os iniciadores, os estimuladores, que ela parta do coração da gente. Trabalhar pela paz, meus irmãos, trabalhar pela paz é um trabalho de parceria, parceria. E principalmente quando nós nos prontificamos a trabalhar pela paz, nós vamos encontrar muitas pessoas dispostas a fazer isso. Eu estou lembrando aqui do nosso vizinho ali do nosso espaço. Certo dia tinha um problema em frente à nossa igreja. Os carros estacionados só dava para passar uma direção, e a rua é de mão dupla, é de dupla circulação, né? Carros indo e vindo. E aí, naquele trecho em frente à igreja, não dava para passar dois carros. Alguém passou e fechou a passagem, e começou a engarrafar a gente. Aí eu estou ouvindo durante a mensagem aquela gritaria em frente à igreja. A gente tem que parar, porque a gente tem que abençoar essas pessoas para que elas tenham paz no coração. Mas aí, o que aconteceu? O vizinho do lado saiu e disse: gente, vamos
organizar aqui, vai dar tudo certo. Vamos começar a semana bem, temos uma semana pela frente. Aí ele orientou um motorista para afastar um pouquinho o outro, para ajeitar mais um pouquinho, e acabou todo mundo circulando tranquilamente. E aquilo foi uma grande lição para nós, porque nós aprendemos o papel do pacificador. É exatamente esse. Aprender a cooperar, fazer parcerias. E quando eu achei interessante que quando a gente tomou a decisão de parar o que a gente estava fazendo para trazer paz naquela circunstância, nós começamos a ver que nós não estávamos sozinhos, que mais pessoas queriam ajudar para que a paz acontecesse. A palavra de Deus diz para nós em Romanos capítulo 14, verso 19: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Trabalhe pela paz, lute por ela. Seja um intercessor e seja um trabalhador em favor da paz. E você vai ver que você não está sozinho e mais pessoas querem que ela aconteça. Só não sabem como, né? Mas a gente precisa ter o bom senso. A gente precisa ter alguma coisa que tome a iniciativa. E logo, logo, as coisas vão acontecer. Em terceiro lugar, vamos aprender a servir. Aprender a fazer algo pelos outros, não a ser servido. Nós vivemos num mundo, numa cultura dominada por tirar proveito, levar vantagem, né? Muitas pessoas ensinam, inclusive, a agregar valor, e não sei o quê, fazer as coisas que só agregam valor. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não há nada que agregue mais valor do que trabalharmos pela paz do outro. Trabalhar pela paz é o melhor serviço que a igreja, que o cristão, que o crente pode prestar ao mundo, principalmente nesses tempos de tanto ódio, de tanta ganância, de tanta mentira, como tem acontecido nas redes sociais, aquela cultura de lacração, de bloquear o outro, de eliminar. E olha que coisa horrível que a gente está vivendo, né? Nós precisamos ter a mensagem, trabalhar por ela, dizer que as pessoas são dignas só pelo fato delas serem amadas por Deus. Um dia, Jesus viu os seus discípulos brigando entre si, querendo disputar cargos, querendo disputar o lugar principal no reino de Deus. E ele disse assim: olha aqui, meu amigo, você ouviu falar que no mundo é assim, mas vocês vão fazer de outro modo. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Entendeu? Qual é a marca característica da vida entre os irmãos e irmãs? É a ideia do serviço. É o que deve marcar a nossa vida. Para a gente concluir essa palavra, que é tão importante para nós hoje, nós precisamos desenvolver uma praxis, uma conduta, uma espécie de ação prática para a vida na nossa comunidade, na nossa vida comunitária, na nossa vida em família. Como seguidores de Jesus, a nossa vida deve ser regida por aquilo que as pessoas têm chamado de cultura de paz. Qual é a marca característica da ação cristã no mundo? A promoção dessa cultura de paz. Às vezes precisamos fazer tantas coisas, tantas urgências, tantas demandas são necessárias, mas que todas elas sejam permeadas por essa ideia da promoção da paz entre os homens, de vivermos em paz entre as pessoas. Colossenses capítulo 3, versículo 15, é o versículo que eu gostaria de deixar para os irmãos e irmãs nesta oportunidade em que encerramos a nossa celebração, a nossa mensagem.
Pense nisso durante a semana. Tente desenvolver isso durante o seu dia a dia. Diz a palavra de Deus assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que bacana, gente. Que Deus nos abençoe a vivermos em paz uns com os outros, pois foi para isso que fomos chamados. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra nesta hora. Quero convidar você a orar comigo neste momento. Feche os seus olhos onde você está nesse instante. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, nós nos encontrarmos aqui, meditando na Tua palavra. Queremos, ó Deus, sermos identificados como pacificadores, não só como seus filhos, mas pelo fato de sermos adotados como teus filhos. Queremos nos identificar com a paz do Senhor, com a paz que o Senhor promove em nossos corações. Nos encoraja, Senhor, nos capacita, Senhor, para isso. E que onde nós estivermos, nós sejamos promotores da paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Quero agradecer por sua presença aqui entre nós. Muito obrigado pela sua companhia. E no próximo domingo, nós teremos a nossa mensagem transmitida através desse mesmo canal. Eu convido você a acompanhar-nos. Será às 18 horas aqui no canal do YouTube da nossa igreja. Domingo que vem é um domingo atípico também, porque é domingo do período de carnaval. Muitos irmãos viajam e também temos, não sei como será, eu sei que os desfiles foram adiados por conta da pandemia, mas o feriado se mantém e temos aquelas pessoas que gostam de comemorar o carnaval, de curtir o carnaval na rua. Então, para evitar dificuldade de locomoção dos nossos irmãos e irmãs, nós então suspendemos a atividade de domingo à noite para que nós possamos nos preservarmos de qualquer situação desagradável para os nossos irmãos e irmãs. Então, no domingo que vem, 18 horas, celebração virtual de nossa igreja, através do canal do YouTube. E às 10 horas, a nossa escola bíblica à distância, com o estudo do livro de Salmos. Deus abençoe sua vida. Deus, um bom fim de domingo para todos e todas, em nome de Jesus. Amém.